Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui agora para aquela aula prática, onde nós vamos ensinar para vocês como vocês irão preencher aquela ficha de atendimento, né? Veja, a ficha de atendimento que eu passei para vocês, o modelo da ficha de atendimento é apenas um modelo. Vocês poderão, por isso que eu passei a ficha de atendimento para vocês no Word. Vocês podem baixar, vocês podem alterar, vocês podem acrescentar perguntas, vocês podem tirar perguntas, é apenas um modelo básico, tá bom? Então, com o decorrer da atividade de aconselhamento, vocês irão identificar algumas questões práticas que vocês irão adicionar naquela ficha de atendimento, né? Então, vai depender da sua atuação. Então, às vezes, a sua atuação é voltada mais para questões religiosas, né? Para questões de atendimento pastoral e espiritual. Então, se é voltado somente para essas questões religiosas da espiritualidade, é lógico que aquelas questões relacionadas ao desenvolvimento familiar, inicial, né? Aquilo é desnecessário. Eu coloquei aquela ficha de atendimento, que é uma ficha de atendimento que eu utilizo porque nos meus aconselhamentos eu trato também da forma da terapia psicanalítica, né? Então, a gente faz um atendimento completo, né? Mas se você falar que não quer fazer esse atendimento, por exemplo, para problemas psicológicos, por exemplo, depressão, ansiedade, você fala, não, isso aí eu não quero mexer com isso. Então, obviamente, que você então vai cortar, né, eliminar aquelas perguntas direcionadas a essas questões de ansiedade, depressão. Se o seu atendimento é aconselhamento pastoral, né, aconselhamento bíblico, vai ser focado apenas na questão espiritual, então você vai adaptar essa ficha de atendimento para questões espirituais, tá bom? Mas de qualquer forma, vale a pena a gente passar agora para a questão prática, para ver mais ou menos como que vocês irão preencher essa ficha de atendimento, né? Então, sempre lembrando o seguinte, você, primeiro momento você vai agendar, né? Como nós já vimos nas aulas, né? No texto, nas apostilas, você vai fazer o primeiro atendimento. Nesse primeiro atendimento é aquilo que a gente chama de anamnese, ou entrevista inicial. Nessa entrevista inicial é o momento no qual você vai fazer todas essas perguntas para saber do que se trata, né? O problema, né? Qual foi o problema que trouxe o aconselhando até você? Essa pessoa, se ela está te procurando, ela está com algum problema. Então, você precisa primeiro conhecer esse problema antes de sair diagnosticando, né? Quando você diagnostica, você dá a solução dos problemas sem ouvir o que a pessoa tem para falar, isso não é diagnóstico, isso é palpite, né? Aí você está palpitando na vida da pessoa. Então, o aconselhamento pastoral, o aconselhamento bíblico, você primeiro precisa saber o que a pessoa está precisando, né? Qual o problema efetivo da pessoa. E você só vai conseguir fazer isso através dessa primeira entrevista, dessa entrevista inicial, obviamente. Então, é o momento onde você vai, de fato, perguntar e tentar esclarecer o máximo possível qual o problema que aquela pessoa tem, né? Porque às vezes a pessoa te procura também, conforme nós já vimos nas apostilas, e a própria pessoa não sabe o que ela tem, né? A própria pessoa, ela está triste, mas ela não sabe o motivo da tristeza. Ela está ansiosa, mas não sabe o motivo da ansiedade, né? Então, é por isso que as pessoas procuram ajuda, né? A pessoa está extremamente melancólica, chorando à toa, mas não sabe o motivo. Por isso que as pessoas buscam ajuda, né? E é nesse momento que você precisa ter essa capacidade para ajudar essa pessoa. Então, vamos lá. Então, a gente já viu, primeiramente aqui, só para você se situar, eu estarei aqui. Tá? Eu só vou diminuir a telinha aqui, onde que eu estou aparecendo aqui para vocês. Vou diminuir essa telinha, vou ficar no cantinho da tela aqui
e você vai ver que eu estarei no cantinho da tela, tá? Estarei bem aqui assim no cantinho da tela de vocês, tá bom? Vou primeiro abrir então a apostila junto com vocês para dar uma passada naquilo que a gente já viu na apostila até o presente momento, tá bom? Não se preocupem, a minha imagem vai sumir, vai aparecer apenas a imagem da apostila, mas a minha imagem vai ficar lá no cantinho, tá bom? Então vamos lá. Muito bom. Então você agora já está vendo aí a apostila e a minha imagem deve estar aqui nesse cantinho aqui. Bom, nós vimos então as qualidades do conselheiro, né, as qualidades naturais. Essa talvez seja a qualidade mais importante do conselheiro, né, que é a capacidade de escutar. O conselheiro, ele basicamente vai trabalhar, não é igual ao médico, né, que o médico ele vai dar diagnóstico, ele vai consultar, ele vai, dependendo do problema biológico, ele vai passar por uma consulta biológica. Aqui não, aqui a pessoa só vai falar e o conselheiro tem que saber escutar. Então nós vimos aqui as capacidades do conselheiro, né? O que ele precisa saber para ser imparcial, né? Que ele precisa saber ouvir, né? Não ficar interrompendo a pessoa toda hora, porque se ficar interrompendo a pessoa toda hora, às vezes ela perde a linha de raciocínio, né? Saber ouvir o que é importante e descartar aquelas coisas desnecessárias, né? Também demonstrar amor quando você está ouvindo a pessoa. Você não pode ficar displicente, olhando para os outros lados, olhando para o relógio, porque demonstra um desinteresse, né? Quando a pessoa está lá falando com você é porque ela precisa disso e você precisa demonstrar esse interesse. Então tem que ter gentileza, ser caloroso, atencioso, ter que ter humildade, né? Porque às vezes a gente aprende também com os aconselhamentos que a gente dá, né? Maturidade também, né? Ter firmeza naquilo que se pensa e crê, não cair nas manipulações das pessoas. Tem pessoas que já vêm com histórico de frequentar consultórios terapêuticos. Então, às vezes, a pessoa já vem, né? A mulher vem já chorando, falando que está passando problema no casamento, e aí você compra as dores da pessoa simplesmente por uma afinidade, pela pessoa estar chorando naquele momento sem você entender o que realmente está acontecendo, ou seja, a pessoa está manipulando você, né? Tem que saber dizer não no momento certo, né? Tem que ter um olhar objetivo para aquilo que se está proposto, né? Você, como conselheiro, você tem que delimitar o objetivo e o foco das conversas para que o negócio não desande, né? Por isso que a gente, no início, a gente vai ver lá na ficha de atendimento que nós temos que delimitar qual que é o tema, né? Nós temos que delimitar, porque senão vira uma bagunça. Isso é muito importante, né? Confidencialidade, é óbvio, você tem que deixar a pessoa bem tranquila quanto a isso, de que aquilo que você está tratando naquele momento, naquele aconselhamento, não pode sair dali, e não pode sair mesmo, irmão, né? Porque tem muitos aconselhamentos que se perdem por fofoca, porque o conselheiro acaba repassando para frente aquilo que é repassado para ele durante o aconselhamento, né? Então, muito atento a isso. Também nós devemos ter muita atenção às qualidades espirituais do conselheiro, como nós vimos, né? Ter conhecimento da palavra de Deus, ter consciência da sua autoridade como discípulo, ter abertura à voz do Espírito Santo, porque, como nós já vimos, é o Espírito Santo que tem a capacidade de discernir os pensamentos e propósitos do coração, tanto do nosso quanto do alheio, do próximo. Então, saber também ouvir o Espírito Santo e tudo mais. Qualidades intelectuais também, né? Compreensão dos princípios do aconselhamento, todos esses princípios que nós já vimos anteriormente, né? Nós vimos aqui também alguns impedimentos para ser um bom conselheiro, né? Tudo isso você já tem que ter passado por essa apostila, né? Aí nós vimos aqui a flexibilidade do aconselhamento bíblico, né? O aconselhamento bíblico nos dá algumas flexibilidades, a gente não fica preso àquela metodologia terapêutica, né? Aí nós vimos aqui no item 5 em diante os princípios para ajudar as pessoas. Nós vimos 6 princípios, né? Princípio número 1, características do conselheiro. Princípio número 2, características da pessoa que está procurando ajuda, né?
Princípio número 3, a aliança terapêutica, que é muito importante. A pessoa tem que sentir confiança na sua pessoa, como conselheiro, porque senão ela não vai se abrir. Não se abrindo, não tem como você ajudá-la. Então, tudo isso aqui a gente está só dando uma repassada, porque são coisas que você já viu, já estudou, já fez atividades sobre isso, né? Então, a gente está dando uma breve pincelada para que a gente possa chegar como preencher aquela ficha de atendimento. Depois do item 6, tem os outros 3 princípios, já tratando das técnicas, né? Então, os 3 primeiros princípios são basicamente teoria e os 3 últimos princípios são técnicas, né? Emoção, razão e comportamento. A ajuda deve ser focalizada nas emoções, no pensamento e no comportamento. Tudo isso você já viu também, né? Às vezes a pessoa chega na sua frente para começar a falar, você tem que estar muito atento às emoções que a pessoa está sentindo naquele momento, né? O comportamento da pessoa na sua presença, se é uma pessoa que está ansiosa, se está tamborilando os dedos, né? Se está mexendo muito com a mão, se está suando com sudorese. Tudo isso influencia na busca pelo diagnóstico correto, né? Geralmente a pessoa que está muito tensa, que está talvez mentindo, ela fica um pouco ansiosa, fica com as mãos suando, tamborilando os dedos, né? Com o pé mexendo. Então tudo isso você tem que estar atento também, tá? Nós temos que considerar todas essas 3 questões quando a gente estiver atendendo. Também nós temos algumas técnicas no aconselhamento. A ajuda envolve uma variedade de habilidades de auxílio. Essa palavra habilidades pode ser vista por 2 perspectivas. De um lado, há técnicas de aconselhamento, coisas tais quais escutar atentamente, observar com cuidado ou fazer perguntas sábias no momento certo. Então, isso são algumas técnicas que nós já vimos lá atrás, né? Mas também, para a máxima eficácia do aconselhamento, também nós precisamos ter direção. O ajudador, o conselheiro, bem como o auxiliado, deve ter em mente alguns alvos, e pelo menos o ajudador deve ter algumas ideias acerca de como atingir esses alvos, né? Então, depois que a gente já sabe o problema da pessoa, a gente vai definir algumas metas. É o que nós vamos ver agora. Então, escutar bem. Nós temos aqui na tabela 1 algumas coisas, algumas diretrizes para que você, como conselheiro, possa saber escutar bem. Preparar-se para prestar atenção intelectualmente, fisicamente, mentalmente. Então, tudo isso são técnicas. Tá aqui a parte teórica, que você tem que aprender a estudar isso. Depois, nós temos que avaliar o conteúdo, bem como o modo como ele é exposto. Então, primeiro, saber ouvir. E para saber ouvir, nós temos aqui as 3 formas de como saber ouvir. Depois, qual o modo que é exposto essa conversa? Controle suas emoções, resista às distrações, preste bem atenção, aproveite o fato de que você pode pensar mais rápido do que a outra pessoa pode falar. Isso vai te ajudar no momento de elaborar as perguntas. Enquanto a pessoa está falando, você já está elaborando as perguntas. E como nós vimos lá, você pode fazer algumas anotações, né? Então, todas esses 14 itens aqui são técnicas que você tem que estudar para desenvolver. Não se preocupe. Essas técnicas que a gente passou para vocês aqui na parte teórica, vocês vão desenvolvê-las na prática do dia a dia. Não adianta você querer abrir as portas do seu gabinete pastoral, meu querido, falar assim, agora eu vou atender e vou começar a dar conselhos pastorais, conselhos bíblicos, e querer que na primeira, na segunda sessão, né, reunião, ou no primeiro paciente, se é que a gente pode dizer assim, né, na primeira pessoa que precisa de ajuda, você já vai se tornar um hábil conselheiro. Para você se tornar um hábil conselheiro cristão ou conselheiro bíblico, você vai necessitar de alguns anos de prática, né? Não é apenas lendo um livro, não é apenas lendo alguma
material didático que você vai se tornar um conselheiro da noite para o dia. É uma questão de prática. E essa prática se conquista com o tempo. Então, não se preocupe, tá? Não se preocupe. Não se preocupe se talvez você sinta uma certa dificuldade inicial para dar esses primeiros conselhos. Isso é normal, isso é comum. Isso você vai adquirindo com o tempo. Não se preocupe, tá bom? Então, vai fazendo os atendimentos, com o tempo você vai pegando a prática e com o tempo também essa prática vai te ajudar a desenvolver algumas técnicas. O que você não pode é querer se tornar um hábil conselheiro da noite para o dia apenas fazendo um curso, né? Esse curso que nós fazemos aqui é apenas um curso de iniciação. É um curso onde você recebe algumas técnicas, você recebe algumas orientações práticas e teóricas para você iniciar o processo de se tornar um conselheiro bíblico ou um conselheiro pastoral, né? Veja, um psicólogo estuda 5 anos, um psicanalista estuda 5 anos, para depois começar a fazer atendimento, né? Então não é com um curso desse de 30 dias que você vai se tornar um hábil conselheiro. Tenha calma, tenha paciência. A prática vem com o tempo. A prática vem com o exercício do aconselhamento, tá bom, meus amados? Não se preocupem. O que você tem que fazer é continuar aconselhando. É um dom, é uma vocação. Pessoas já nascem com essa vocação de aconselhamento. E aqui nós estamos passando para vocês algumas técnicas para te ajudar e te auxiliar a se tornar um conselheiro bíblico pastoral cada vez melhor, tá bom? Vamos continuar ali um pouquinho, adiantando um pouquinho a matéria. Voltando aqui para o texto que nós estávamos olhando. Vamos voltar. Então, nós primeiro aprendemos como escutar. É a base do aconselhamento. Agora, as técnicas de como orientar. Como orientar. Então, às vezes, empregamos técnicas que encorajam o aconselhando a falar. Queremos que reparta seus sentimentos, que diga o que está pensando e que descreva o que fez ou o que não fez para solucionar o problema. Aqui, no momento da orientação, é o momento em que você vai identificar o problema da pessoa que está precisando de ajuda e vai orientá-la, basicamente com orientações bíblicas. É aquilo que nós aconselhamos, por isso que o curso chama aconselhamento bíblico, aconselhamento cristão. Então você identifica o problema e aí é lógico, a gente já falou isso antes também, você não vai resolver o problema da pessoa em uma reunião, em uma sessão. A primeira reunião é apenas para a entrevista inicial. Depois, você vai marcar uma série de sessões. Depois que a pessoa já tiver falado o que lhe aflige, você já tiver identificado o problema, você, conselheiro, tem que estudar em casa, a partir da Bíblia, qual a melhor orientação para dar para ela. Então, aí você vai marcar uma outra consulta, uma outra sessão, onde você já vai orientá-la biblicamente como ela deve proceder. Tá bom? Então, vamos, por exemplo, citar aqui um exemplo de problemas conjugais. Então, a pessoa está tendo problemas conjugais. Então, você vai achar essas soluções e orientações bíblicas a respeito do casamento e vai passar para ela essas orientações bíblicas a respeito do casamento. Vamos supor que o problema seja um problema de sexualidade, né? A pessoa não resista, por exemplo, a tentações carnais. Então, você vai encontrar na Bíblia aquilo que a Bíblia nos diz a respeito dessas tentações e vai orientá-la biblicamente quanto a isso. Mas vamos supor que a pessoa esteja com um problema de ansiedade, né? E aí, então, você vai ter que procurar na Bíblia questões que tratam da ansiedade, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né?
nós devemos demonstrar a Deus e mostrar para Deus tudo aquilo que nos deixa ansiosos através das nossas petições e súplicas, né? É a Bíblia que diz. Então, você vai encontrar essas soluções bíblicas e vai orientar essa pessoa através das soluções bíblicas, tá bom? Depois que você fizer a parte da orientação, você vai apoiar essa pessoa. Obviamente, você não vai apenas orientá-la e falar assim, agora se vira que o problema é seu. Um dos principais fatores pelos quais as pessoas não conseguem sair dos problemas é a falta de apoio. Então, você vai escutar, você vai orientar e agora você vai apoiar essa pessoa até ela conseguir superar essa crise, superar esse momento difícil, tá bom? Depois você vai confrontar essa pessoa com a Bíblia de novo. E aí, você largou aquele problema, largou aquele vício, resolveu aquele pecado? Então aí você vai confrontá-la através da Bíblia, tratando também de ensiná-la através da Bíblia, tá bom? Tudo isso já está aí na apostila de vocês. Depois do princípio número 6, algumas orientações também para ajudar as pessoas. O item 7, ajudando numa crise, né? Os principais tipos de crise, nós temos aqui crises acidentais, crise de desenvolvimento. Você já deve ter estudado tudo isso, tá bom? Na tabela 2, eu tenho aqui alguns modos de enfrentar os problemas, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui modos doentios de enfrentar uma crise e modos sãos de enfrentar uma crise. Então, quando a pessoa nega o problema ou nega que o problema existe, ela nunca vai solucionar o problema. Então, a primeira coisa que a gente faz para solucionar um problema é aceitar que ele existe. Desfiar-se do problema, né? Não procurar ajuda, ocultar o fato de ter sentimento de tristeza, ira e tal. Então, do lado esquerdo aqui, nós temos os modos doentios. Geralmente, quando a pessoa te procura, ela te procura com esses aspectos. E aqui depois você vai ensiná-la como tratar desses problemas, né? Procurar entender mais a situação, tudo mais. Tá bom? Ok. Aqui, então, tudo isso você encorajar a ação da pessoa, ajudar com a aceitação, tudo isso está aí, parte teórica. Chegamos, então, na ficha de anamnese ou ficha de entrevista inicial. Então, esta é o momento da primeira entrevista. Quando a pessoa te procura te pedindo apoio, você vai marcar para ela uma primeira entrevista. Nessa primeira entrevista, você só vai fazer isso, preencher essa ficha. Então, essa primeira entrevista tem que durar aproximadamente 1 hora. Não pode ultrapassar muito isso, tá? E é o primeiro momento em que você vai ter o contato com a pessoa, com o problema da pessoa. Então, é o momento de preencher essa ficha. Por que essa ficha é importante, Ricardo? Essa ficha é importante, professor. Essa ficha é importante porque é através dessa ficha que depois você vai ter acesso se a pessoa solucionou o problema, né? Essa pessoa chegou aqui com esse problema e depois do aconselhamento ela teve solução do problema, né? Para te ajudar também a você encontrar soluções. É uma questão de organização. Então você vai preencher esse item 1 aqui, é um quadro que trata apenas de identificação pessoal, né? Essa ficha, se você quiser ter ela no computador, pode ter também, não tem problema nenhum. O item 2 aqui, então, ele trata da identificação da composição familiar, né? É importante a composição familiar porque, às vezes, você tem algum problema relacionado à família, né? Um filho que não se dá muito bem com outro filho e tudo mais. O item 3 é a principal ferramenta dessa entrevista inicial. Aqui, você, conselheiro, vai perguntar para a pessoa: o que te trouxe aqui? Geralmente aí ela vai falar: olha, eu estou com problemas assim, 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 estou com ansiedade, estou com muita tristeza, eu estou com um problema que não estou conseguindo solucionar. Então aqui você vai digitar ou escrever qual é a queixa principal que a pessoa está sentindo, tá? Então este item 3 é o foco do aconselhamento. O objetivo do aconselhamento é fazer com que, depois do período de aconselhamento, este problema
esteja solucionado, tá bom? Muito bem. Depois que ela falou qual é o problema dela, o item 3, ela vai falar qual que é o histórico, então, dessa queixa principal. Como que começou? Né? Se é problema conjugal, a partir de quando que começou? Foi a partir de uma briga, de um desentendimento conjugal, de uma traição, né? Se é um problema de depressão, se houve o início abrupto, ou se essa depressão vem de longo tempo, porque ela não consegue lidar bem com a morte de um ente familiar, por exemplo, né? Houve agravamento, alguma coisa previa o acontecimento, tudo isso vai te ajudar no momento posterior para você identificar qual que é o problema. E aqui no item 5, as queixas secundárias, porque às vezes a pessoa tem uma queixa principal e queixa secundária. Então, a pessoa que está muito ansiosa, ela não consegue dormir. Então, a insônia é uma queixa secundária. Então, você não trata a insônia, você trata a ansiedade. Tratando a ansiedade, a insônia vai ser resolvida, tá bom? Então, aqui você vai listar todas as queixas secundárias, que aí você vai ver que quando você solucionar o problema primário, tá? Você vai resolver também os problemas secundários, tá bom? Então, vamos lá. E aí você continua. Nascimento e desenvolvimento da pessoa, histórico pessoal, né? Sintomas neuróticos de infância, isso é importante se a pessoa está te procurando com um problema, por exemplo, de depressão. A pessoa fala assim, eu vivo deprimido, eu vivo ansioso. Então, você tem que saber se isso tem algum sintoma genético, né, da família. Escolaridade, lembrança significativa deste problema, né? Então, vamos supor que é uma ansiedade, a pessoa fala assim, eu desde criança sou ansioso. Ou então, eu tenho medo de escuro. Desde criança que eu tenho medo de escuro. Você vai... aqui, esses itens aqui são relacionados a algumas queixas principais que envolvem alguns problemas de sexualidade. Por exemplo, a mulher fala que tem um problema de relacionamento, ela não consegue ter prazer com o marido dela. Ou o marido diz que não consegue ter ereção. Então, são coisas que talvez estejam relacionadas à história ou à vida sexual desse casal, né? Ou dessa pessoa, do homem ou da mulher. Se na queixa principal o problema não estiver nada relacionado com essa questão da sexualidade, essas perguntas aqui você pode pular. É óbvio. Você só vai perguntar aquilo que está relacionado com a queixa principal, né? Se a pessoa não tem nenhuma queixa na área sexual, você pode pular essas partes. Doenças crônicas, uso de medicamento, medicação, casos de internação. É óbvio também que essas perguntas aqui você vai fazer se o problema da pessoa for um problema, por exemplo, de depressão, um problema de ansiedade, um problema psicológico. Agora, se o problema da pessoa for um problema espiritual, você pode pular essas etapas. Obviamente, não, pastor, meu problema é só que eu não consigo orar. Pastor, o meu problema é que eu não consigo acreditar na Bíblia. Ou então, o meu problema é que eu não consigo ter fé. Então, essas questões espirituais, você pode pular essa etapa. É igual eu falei, essa ficha é uma ficha de anamnese básica, padrão. Então, dependendo de qual a queixa principal, lá no item 3, você vai perguntar essas perguntas ou não. Estamos entendidos? Ok. Então, você vai... Histórico familiar, né? Vai depender se a pessoa tem algum problema familiar. Se o problema da queixa da pessoa é basicamente espiritual, você pula essas perguntas, né? Mas, por exemplo, vamos supor, a pessoa chega e fala assim, pastor, eu estou com um problema de medo. Toda vez que eu vou orar sozinho, eu sinto medo. Então, talvez esse medo que ela tenha relação com algum histórico familiar, por exemplo, da infância, que ela teve uma infância que presenciou algum evento dentro da igreja que deixou ela assustada, causou um trauma, né? Então, tudo isso você vai identificar no momento das perguntas. Histórico social, né? Isso aqui tem muito a ver com questões de, por exemplo, de vício, né?
Vício em jogos, vício em sexo, vício em pornografia, vício em algum tipo de bebida. Então aí você vai perguntar algumas coisas do histórico social dela, qual que é o hábito dela e tal. Se for, por exemplo, uma questão de um jovem, um adolescente que tem problemas de baixa autoestima, então talvez pode ser que ele tenha tido casos de bullying, né? E esses casos de bullying deixou ele com uma falsa percepção da sua autoestima. Então aí você pode perguntar sobre isso. Se não for nada disso, vai pulando. Estamos compreendido? Isso tem que ficar muito bem compreendido, porque senão você, na hora de fazer a sua entrevista, vai ficar perguntando, mas para que tem essa pergunta aqui? Então não é para fazer essa pergunta, nós já estamos combinando aqui. A ficha foi colocada para vocês de uma forma padrão, modelo. É você que vai definir o que você vai perguntar ou não, dependendo da queixa principal lá do item 3. Estamos entendidos? Então, se no item 3 o problema for basicamente espiritual, você pode pular um monte dessas perguntas, tá bom? Ok, vamos dar seguimento. Mais adiante. Antecedentes religiosos. Isso é de extrema importância, porque o aconselhamento é um aconselhamento bíblico, pastoral. Às vezes a pessoa chega no pastor, vai chegar em você falando que ela tem dificuldade, por exemplo, de orar. Então você tem que ver qual que é o antecedente religioso dela. Porque talvez na igreja que ela tinha, na igreja que ela era, que ela se converteu, ela não teve um ensinamento bíblico sobre como orar. Então ela nunca aprendeu a orar. Tá vendo como que funciona? Então, às vezes você vai preenchendo essa ficha e vai identificando os problemas, se for problema espiritual, né? Então, é isso. Então, nós estamos aqui e você pode perceber, então, que não é difícil. O que você tem que fazer é ler todos os tópicos, né? Depois que você passar por todos os tópicos, passar por todas as atividades, você vai começar a praticar. Lembrando, é a prática que vai te conduzir a um aconselhamento bíblico e pastoral bom, perfeito, que possa ajudar e auxiliar o próximo. Não queira terminar um curso desse de 30 dias e amanhã já querer se tornar um conselheiro bíblico, um conselheiro cristão de primeira. Né? Pode ser que você já tenha prática de aconselhamento, aí tudo bem. Pode ser que você já seja uma pessoa vocacionada, aí tudo bem. Mas este material, este curso serve para te dar algumas noções, algumas técnicas, algumas teorias e prática, algumas técnicas para você utilizar na prática. Mas, enfim, sobretudo, você tem que estar ciente de que o aconselhamento cristão você vai adquirir a prática através de alguns meses, alguns anos atendendo as pessoas, tá bom? Mas o mais importante, nunca deixe a Bíblia de lado. Nunca esqueça a Bíblia no aconselhamento. Por isso que chama aconselhamento cristão, aconselhamento bíblico, porque a base do aconselhamento é a Bíblia, tá bom? Espero então ter ajudado vocês. Nós chegamos aqui então ao final do curso. Espero que vocês tenham também feito todas as atividades, né? As atividades serão pontuadas e caso você tenha atingido a nota mínima de 7, ao final desse curso você receberá o certificado de conclusão deste curso com aproveitamento, tá bom? Então, creio que este material seja suficiente para você já iniciar a começar um aconselhamento. Não fique só com esse material, compre mais livros, né? Você viu lá na bibliografia alguns livros, procure outros livros e procure praticar.
o aconselhamento, tá bom? E eu creio que o Espírito Santo, como agente capacitador e vocacionador, irá te auxiliar no dia a dia e você se tornará um conselheiro pastoral, um conselheiro bíblico eficaz, ajudando as pessoas no reino de Deus, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e não fique só neste curso, né? Nós temos vários outros cursos disponíveis, né? Se você gostou da forma de ensino, da técnica pedagógica, do material disponibilizado, faça parte de outros cursos, faça a inscrição e comece outros cursos também, tá bom? Então, muito obrigado, fiquem com Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, tá bom? Até logo!